Fala, professores, eu espero que você esteja bem. Nós vamos para mais uma aula. Nós vamos continuar o nosso estudo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Como você está vendo ali, nós vamos avançar para o título 2, falando sobre os direitos fundamentais. Neste primeiro vídeo, nós vamos trabalhar o capítulo 1, falando do direito à vida e à saúde. Ao dessa nossa aula, desse nosso estudo, nós vamos ter as nossas 5 questões para trabalhar a memorização do conteúdo, tá bom? Então já coloque nos comentários depois quantas questões que você está acertando e qual é a resposta da última questão que nós vamos deixar em branco e nós vamos responder no próximo vídeo, tá? Vamos lá. O título 2. O título 2, falando sobre os direitos fundamentais da educação, aqui no capítulo 1, começando aqui no artigo 7º, vai falar do direito à vida e à saúde. Então vai trazer como introdução a seguinte questão, vai dizer assim, ó, tanto a criança como o adolescente, eles têm direito à proteção da vida e da saúde. E tanto a proteção da vida e da saúde, eles serão garantidos por políticas públicas, oferecendo para a criança e para o adolescente condições dignas de existência e também um desenvolvimento sadio e harmonioso. Então, isso tem que ser garantido através de políticas públicas para a criança e para o adolescente. Então, avançando nessa compreensão no que diz respeito ao direito à vida e à saúde, dentro do título 2, no capítulo 1, aqui no artigo 8º, vai expandir essa informação e vai falar sobre o direito da mulher e da gestante. Então, essa mulher gestante, para ela é garantido, conforme está aqui descrito no artigo 8º, acesso a programas de saúde da mulher, planejamento reprodutivo, nutrição adequada, um atendimento que seja humanizado tanto na gravidez como no parto e também no pós-parto, um acompanhamento pré-natal, perinatal e pós-natal, realizado ali pelo SUS. Então, tudo isso tem que ser garantido a essa mulher e a essa mulher gestante também. Então, avançando aqui no parágrafo 1º e também o parágrafo 2º, falando sobre o acompanhamento pré-natal, vai dizer assim, ó, que esse acompanhamento pré-natal tem que ser feito por profissionais da atenção primária. Então, essa gestante, ela deve ser vinculada previamente ao local do parto e precisa ser garantido o direito da escolha da mulher, tá? Onde que ela vai escolher ali realizar o seu parto. O parágrafo 3º, falando sobre o parto e também o pós-parto, e no que diz respeito aos serviços de saúde, o que eles devem assegurar para essa mulher, no que diz respeito ao parto e pós-parto. Então, a primeira questão que é pontuada aqui, alta hospitalar responsável. Nós temos o acompanhamento pela atenção primária e acesso a grupos de apoio à amamentação. Então, ali no que diz respeito ao parto e ao pós-parto, o serviço de saúde tem que garantir essas 3 questões. A alta hospitalar responsável, tá bom? O acompanhamento dessa mulher ali pós-parto pela atenção primária e também no parto também tem que ter esse acompanhamento e esse acesso ao grupo de apoio à amamentação, tá? Temos também a assistência psicológica, que ela vai estar ali descrita no parágrafo 4º, 5º e 11. Então, nesses parágrafos vai dizer o seguinte no que diz respeito à garantia que o poder público deve garantir para essa mulher, na questão da assistência psicológica, tá bom? Vai falar assim, ó, que a mulher ela tem que ter um apoio psicológico, tanto no pré como no pós-natal. Deve ser garantido a prevenção ou redução dos efeitos do puerpério. Nós temos o atendimento que também tem que acontecer. As mães que têm o desejo ali de entregar os seus filhos para adoção, gestantes e também aquelas mães que são privadas de liberdade, o poder público também tem que garantir uma assistência psicológica. Só que esse encaminhamento, ele tem que ser conforme a avaliação de um profissional. Então eu vou encaminhar essa mãe para uma assistência psicológica, mas para isso precisa de uma avaliação profissional para que aconteça esse encaminhamento. Tá bom? Então nós temos o parágrafo 5º, 4º, 5º e o 11 falando sobre essa assistência psicológica.
Eu tenho direito a acompanhante, previsto aqui no parágrafo 6º. Vai dizer assim que a mãe, a gestante no caso, ela tem direito a um acompanhante de sua escolha. E esse único acompanhamento que ela tem por direito vai acompanhá-la no pré-natal, no parto e no pós-parto imediato. Parágrafo 7º, falando sobre a orientação para a gestante, vai dizer o seguinte: a gestante ela deve receber informações sobre aleitamento materno, alimento complementar saudável, crescimento e desenvolvimento infantil, fortalecimento de vínculos afetivos. Avançando aqui para o parágrafo 8º, falando sobre tipo de parto. Então, a gestante ela tem direito a um parto, a uma gestação, no caso, saudável. E ela tem prioridade ao parto natural cuidadoso. E a cesariana ela vai acontecer apenas por uma indicação médica. Então, o parágrafo 8º, falando sobre a questão do parto, no que diz respeito à cesariana, ele vai dizer que isso vai acontecer apenas por indicação médica. E ela vai ter direito a uma gestação saudável. Tá? Parágrafo 9º, falando sobre busca ativa. Dentro da atenção primária, ela deve localizar gestantes que abandonem ali o pré-natal e acompanhar essas gestantes ali ausentes no pós-parto. E parágrafo 10, falando sobre aquelas gestantes que são privadas de liberdade. Então, o poder público aqui entra em ação de novo, garantindo um ambiente adequado às normas do SUS, o acolhimento desse filho, já que essa mãe ela é privada de liberdade, então onde essa criança vier a nascer ali, tem que ser um ambiente adequado de acordo com as normas estabelecidas pelo SUS para que uma mãe tenha o seu filho. Essa mãe teve o seu filho, o poder público tem que garantir o acolhimento dessa criança e tem que fazer uma articulação dessa criança ali ao sistema de ensino, trabalhando ali, garantindo o desenvolvimento integral dessa criança. Avançando para o artigo 8º-A, falando sobre a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, diz assim que vai ser realizada anualmente na semana do dia 1º de fevereiro. Então, todos os anos, a partir do dia 1º de fevereiro, vai ser comemorado ali a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. E o objetivo é a redução da gravidez na adolescência. Nós vamos ter ali ações educativas e preventivas, uma parceria entre o poder público e também a sociedade civil. E o foco principal dessa campanha são os adolescentes. Tá? Então essa campanha vai ocorrer na semana do dia 1º de fevereiro. No artigo 9º, falando sobre o aleitamento materno, o poder público, as instituições e os empregadores, eles devem garantir a condição adequada ao aleitamento materno, incluindo essas mães que são privadas de liberdade. Se a mãe é privada de liberdade, ela tem que ter a garantia desse aleitamento materno também. Nós temos aqui as ações de apoio ao aleitamento, visto aqui no parágrafo 1º e 2º. Então, os profissionais da saúde, eles devem promover, não só promover, mas também apoiar a amamentação. As UTIs neonatais, elas devem ter banco de leito humano ou uma unidade de coleta de leite. Tá? Avançando aqui, artigo 10, falando sobre os deveres dos hospitais e serviços de saúde. Então, tanto o hospital público quanto o hospital privado, que vão atender as gestantes, eles têm esses deveres aqui no que diz respeito ao trato com essas gestantes. E eles são obrigados a manter um prontuário individuais por 18 anos. Olha só, 18 anos é o tempo previsto para que eles, tanto o hospital público quanto o hospital privado, mantenha esses prontuários individuais. Tá? Nós vamos ter ali a identificação do recém-nascido, a impressão digital tanto do bebê quanto uma impressão digital da mãe. A realização de exames para diagnóstico
e também para tratamento de doenças metabólicas do recém-nascido. Então, o hospital ele tem o dever de realizar exames para diagnóstico e também tratamento, seja da criança ou da mãe também, tá bom? Na verdade, aqui especifica apenas do recém-nascido. Fornecer declarações de nascimento com informações do parto e também informações do desenvolvimento da criança. Garantia do alojamento conjunto, o bebê ali estando junto com a mãe no hospital. Acompanhar e também orientar a amamentação enquanto a mãe estiver internada. Então, o hospital tem o dever de acompanhar e também de orientar essa amamentação enquanto a mãe está no hospital. Promover ações sobre saúde mental da mulher na gravidez e no puerpério. Falando aqui do teste do pezinho, o SUS ele vai oferecer os testes pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal. E vai acontecer de forma progressiva, tá bom? E aqui nós temos a etapa desse programa. Ele vai ser feito em 5 etapas. Temos a primeira, a segunda, a terceira, quarta e quinta etapa. Tá? Você que está adquirindo esse material, você vai ter calma para acessar essas informações, verificar. Já eu vou falar para você como é que você pode garantir ele, tá bom? Atualização do teste do pezinho. Nós temos aqui o parágrafo 2º e o parágrafo 3º, falando sobre o rol de doenças que será revisado periodicamente. E ele tem que ser baseado em evidências científicas e a prioridade para doenças mais frequentes no Brasil, com tratamentos que são disponíveis ali pelo SUS. O poder público ele pode fazer uma ampliação dessa lista de tratamento. Tá? Orientações agora para gestantes. Durante o pré-natal e o pós-parto imediato, os profissionais de saúde eles têm o dever de explicar para essa mãe a importância do teste do pezinho. Então não é só fazer. Então, durante ali o pré-natal e o pós-parto imediato, os profissionais de saúde eles têm o dever de explicar para a mãe, para a família, a importância do teste do pezinho. Artigo 11, falando do atendimento que é realizado pelo SUS. Tanto as crianças quanto os adolescentes, eles têm direito a acesso integral a linhas de cuidado em saúde, atendimento com equidade, ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, a criança e adolescente têm um acesso integral a essas linhas de cuidado ali pelo SUS. Um atendimento com equidade e ela tem que ter acesso ali, tem direito às ações de promoção, proteção e recuperação. Tá? Então, a criança e o adolescente com deficiência, eles têm que ter um atendimento sem discriminação ou qualquer tipo de segregação e é direito para esses receber medicamento de forma gratuita, órteses, próteses, tecnologias assistivas, de acordo com a necessidade específica ali de cada criança e de cada adolescente com deficiência. Falando sobre a formação dos profissionais que vão atender essas crianças, adolescentes, as mães ali no SUS, vai dizer assim que eles têm que atuar. São profissionais que atuam com crianças na primeira infância. Então, esses profissionais que vão atuar com as crianças na primeira infância, eles devem receber uma formação específica e continuada, preparando-os para o atendimento dessas crianças. Então, dando para eles também a capacitação para identificar sinais de risco ao desenvolvimento psíquico. Então, esses profissionais ali, que eles têm que ser preparados para identificar essas questões da criança, para identificar os sinais de risco e também o desenvolvimento psíquico. Então, o âmbito de aplicação de formação específica e continuada tem que acontecer pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal e pelos municípios também. Artigo 12, falando da permanência da família. Os serviços de saúde têm que garantir ali a permanência integral de um dos pais ou responsáveis durante a internação da criança ou do adolescente. Então, a criança ou o adolescente estão internados. Então, os serviços de saúde têm que garantir a permanência integral. Então, em todo momento que a criança ou adolescente estiver internados, o pai, a mãe ou o responsável,
eles têm o direito de permanecer ali junto com a criança. O serviço de saúde deve garantir esse direito dos pais ou responsáveis e da criança de ter um acompanhante junto com ela. Então também tem direito à visita. Eles têm direito à visita tanto do pai como da mãe, internados, e também conforme as normas regulamentadoras, tá? Então, se o pai ou a mãe eles estão internados, a criança também tem o direito de ir visitá-los. O artigo 13, falando sobre a comunicação de violência. Casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, tratamento cruel ou degradante, maus tratos. Se tem suspeita de qualquer outra coisa, deve obrigatoriamente comunicar ao conselho tutelar. Então, se você tem ali a suspeita de que uma criança, um adolescente ou uma mãe, alguém ali está sendo, a criança ou adolescente, no caso, está sofrendo castigo físico, tratamento cruel ou degradante ou recebendo ali maus tratos, tem que comunicar obrigatoriamente o conselho tutelar, tá? Então, avançando aqui, falando desse tipo de tratamento, falando sobre a adoção, a entrega da adoção, no parágrafo 1º, vai falar que as gestantes ou mães que desejarem entregar o filho para adoção têm que encaminhar à Justiça da Infância ou da Juventude sem nenhum tipo de constrangimento. Se ela quer entregar para adoção, não tem que ter nenhum tipo de constrangimento esse encaminhamento à Justiça da Infância e também da Juventude. Parágrafo 2º, falando sobre a prioridade na primeira infância. Então, na primeira infância ali, a criança vai ter a prioridade nos serviços de saúde, assistência social, sistema de garantia de direitos, e devem garantir o atendimento prioritário para essas crianças que são vítimas de violência, com projeto terapêutico individual, atuação em rede e acompanhamento domiciliar, se for necessário, tá? Artigo 14, falando das ações do SUS. Então, o SUS ele deve promover assistência médica e odontológica, prevenção de doenças infantis, campanhas de educação sanitária para pais, educadores e também para alunos. Então, nós temos a vacinação obrigatória, conforme a recomendação das autoridades. Nós temos ali a saúde bucal, a atenção à saúde bucal dessas crianças e também das gestantes, sendo garantido ali pelo SUS. O SUS deve garantir essa atenção à saúde bucal, tanto da criança como das gestantes. Nós temos o cuidado integral, transversal e intersetorial, no que diz respeito à saúde bucal, orientação odontológica, tanto no pré-natal como para essas crianças dos 6 aos 12 anos de idade. Atendimento odontológico especial quando for necessário. Se houver necessidade, o SUS deve garantir esse atendimento odontológico especial. E por último, no parágrafo 5º, nós temos aqui o desenvolvimento psíquico. É obrigatório a aplicação de protocolos nos primeiros 18 meses de vida. Então, no que diz respeito ao desenvolvimento psíquico da criança, tem que ter ali a aplicação de protocolos nesses primeiros 18 meses de vida. E o objetivo dessa aplicação é detectar algum risco no desenvolvimento psíquico dessa criança. Tá bom? Então, paramos aqui no artigo 14. Nós vamos dar continuidade a partir do capítulo 2, falando sobre o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, no próximo vídeo, tá bom? Antes de avançarmos para as nossas questões, você que está interessado nesse material, está todo mundo adquirindo, nós ainda estamos com a promoção em aberto, eu vou compartilhar aqui com você. Olha só, você pode adquirir esse material escaneando esse QR Code aqui, eu tenho um link aqui embaixo também, por esse valor promocional que eu estou deixando aqui para você. Ainda dá tempo de você garantir o seu material. Nós temos a LDB completa nesse formato, trazendo para você leveza nos seus estudos, para sua aprovação no concurso. Eu tenho o Estatuto da Criança e Adolescente, nós temos
a Constituição Federal, nos artigos 205 a 214, no que diz respeito à educação, e nós temos também o Decreto de Educação Especial, tá? Tudo nesse mesmo formato, e você vai levar de brinde, de bônus também, 4 apostilas, cada apostila tendo 30 questões. Vamos avançar lá para as nossas questões? Questão 5. A questão que vimos no vídeo passado, para você que respondeu a questão 5, que diz assim, ó, de acordo com o artigo 6, na interpretação dessa lei, deve-se levar em conta, e aí se você colocou ali a alternativa B, você acertou, tá bom? Vamos lá? Simulado aqui do 7º ao artigo 14. Na primeira questão vai dizer assim, ó, de acordo com o artigo 7º do Estatuto da Criança e Adolescente, tanto a criança e o adolescente ele tem direito exclusivamente ao atendimento médico emergencial. B. Proteção integral apenas em situação de risco social. C. A vida e a saúde mediante políticas sociais públicas que permitam o nascimento e desenvolvimento sadio e harmonioso. D. Somente a saúde preventiva e a assistência médica condicionada à renda familiar. Então vamos avançar aqui, ó. Exclusivamente o atendimento médico emergencial? Não, a criança e adolescente não tem um atendimento exclusivo a isso. Somente a saúde preventiva? Também não. Proteção integral apenas em situação de risco social? Também não. A assistência médica condicionada à renda familiar? Muito menos isso. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Se você colocou a alternativa C, você acertou. Então, o artigo 7º ele vai assegurar direito à vida, à saúde, garantido por políticas públicas sociais, que vai visar o desenvolvimento sadio e harmonioso de condições dignas de existência. Tá? Vamos para a questão 2. A questão 2, já tratando do artigo 8º, falando sobre a gestante, vai dizer assim, ó, é assegurado à gestante A. Atendimento prioritário apenas no pós-parto. B. Acompanhamento médico facultativo durante a gestação. C. Acesso a programas e políticas públicas restritas à rede privada. D. Atendimento pré-natal. Atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal no âmbito do Sistema Único de Saúde. E assistência somente em caso de gravidez de risco. E aí, qual que é a alternativa correta? Não se esqueça de, ao final, colocar quantas você acertou, tá bom? Então, vamos lá. Então, ó, atendimento prioritário apenas no pós-parto? Não. O artigo não falou sobre isso. Nós temos aqui assistência somente em caso de gravidez de risco? Também não. Um acompanhamento médico facultativo durante a gestação? Claro que não. O atendimento médico ele não é facultativo. Então nós temos aqui acesso a programas e políticas públicas que são restritas à rede privada? Também não vimos isso. Nós vimos, conforme ali o artigo 8º, e se você colocou a alternativa D, você acertou, nós temos ali a garantia da gestante ao atendimento integral pelo SUS, que vai abranger o pré-natal, parto e pós-parto, como uma forma de proteção à maternidade e também proteção à infância. Tá? A alternativa D é a alternativa correta. Questão 3, já tratando do artigo 9º. Vai dizer assim, ó, o poder público, as instituições e os empregadores, eles devem A. Estimular aleitamento materno apenas nos primeiros 3 meses. B. Incentivar o aleitamento materno, inclusive para mães privadas de liberdade. C. Garantir o aleitamento somente em hospitais públicos. D. Restringir o aleitamento em ambientes institucionais. Ou E. Permitir o aleitamento apenas mediante a autorização judicial. E aí, qual que é a alternativa correta? Vamos eliminando algumas aqui? Nós temos aqui a A, que fala sobre o estimular o aleitamento apenas nos primeiros 3 meses.
Não vimos nada disso. Nós vimos que permite o aleitamento apenas mediante autorização judicial? Também não. Nós vimos ali que ele é restringido apenas a ambientes institucionais? Também não. Somente em hospitais públicos? Também não. A alternativa correta é a alternativa B, que, conforme o artigo 9º, vai estimular ao aleitamento materno, inclusive assegurando o direito àquelas mães que são privadas de liberdade, com condições adequadas. É isso que diz o artigo 9º. Tá bom? Questão 4, tratando do artigo 11 do ECA, é correto afirmar que, conforme o artigo 11, tá? A. O atendimento à saúde da criança e adolescente é prestado exclusivamente pela rede privada. B. O SUS não contempla ações preventivas. C. É garantido atendimento integral à saúde da criança e adolescente por meio do SUS. D. O atendimento especializado depende da ordem judicial. Ou E. A saúde é assegurada apenas em caso de urgência. E aí? Não se esqueça de colocar quantas você está acertando aqui, tá bom? Nos comentários. Curta o nosso vídeo, se inscreva se você não é inscrito e compartilhe, tá bom? Vamos lá, ó. O atendimento ele é prestado exclusivamente pela rede privada? Não. Nós não vimos isso no artigo 11. É apenas em caso de urgência, a saúde ela vai ser assegurada apenas em caso de urgência? Também não. O SUS ele não contempla ações preventivas? Contempla sim ações preventivas. O atendimento especializado ele vai depender de ordem judicial? Também não. Então a alternativa correta é a alternativa C. Nós vimos no artigo 11 que o atendimento integral à saúde ele tem que ser assegurado por meio do SUS, incluindo ações preventivas, curativas e também de reabilitação. Tá bom? Avançando aqui para a nossa última questão, de acordo com o artigo 14, é correto afirmar que a vacinação é facultativa em todo o território nacional, somente a União pode definir o calendário de vacinação, a vacinação é obrigatória apenas em situação de epidemia, a vacinação das crianças é obrigatória nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, ou a vacinação depende da concordância expressa dos pais. E aí, qual que é a alternativa correta? Olha, já coloca nos comentários qual que é a alternativa correta da questão 5 que nós vamos responder no próximo vídeo, tá bom? Então, se você não garantiu o seu material, não se esqueça, o link está aqui na descrição, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo.